TV Brasília, Rede TV e Correio Brasilienses juntos em mais uma edição ao vivo do CB Poder. Também estamos em transmissão simultânea nas redes sociais do Correio Brasiliense, onde você pode interagir com a gente. Estão aqui hoje os jornalistas Ana Maria Campos e Leonardo Cavalcante, do Correio Brasiliense, e também o nosso convidado, o recém-eleito vice-presidente da Câmara Legislativa, Rodrigo Delmasso, do PRB. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá a todos, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. O ex-governador Rodrigo Hollenberg teve muita dificuldade de dialogar com a Câmara. Agora, porém, Ibanez terá apoio da grande maioria, incluindo do presidente eleito agora na casa, Rafael Prudente, que também é do MDB, o partido do governador. O senhor acha que, por conta disso, pode haver muita interferência do Buriti na Câmara Legislativa? Eu acho que não. Isso já se demonstrou na própria eleição da mesa diretora, até porque eu era um dos candidatos à presidência da Câmara e por uma situação que a gente verificou que não se viabilizou a nossa candidatura, certo? Eu acabei declinando a minha candidatura e apoiando o deputado Rafael Prudente. E nisso, em nenhum momento, o governador Ibanez pediu para que eu recuasse, pediu para que eu abrisse mão da nossa candidatura, e até então isso ficou demonstrado que o deputado Cláudio Abrantes, que é da base do governo, também tentou a disputa, certo? Mas também não conseguiu se viabilizar. Mas aí uma decisão pessoal do deputado Cláudio Abrantes de não ter desistido da candidatura, e da minha, quero deixar claro aqui, né? Muitas pessoas falam, o governador foi lá, falou com você, em nenhum momento ele chegou para mim e pediu para desistir da candidatura em detrimento da candidatura do deputado Rafael Prudente. O que ele sempre disse foi, resolva entre vocês, qualquer um dos três, para mim, vai ficar de bom tamanho. Mas na entrevista que o governador Ibanez Rocha concedeu ao Correio Brasiliense, a gente publicou no domingo, ele disse que escolheria os administradores regionais, faria as nomeações depois da eleição da mesa diretora da Câmara Legislativa, o que para nós sinalizou que pode haver acordos, né? Podem haver acordos que levem a uma troca de cargos pelos votos na Câmara. Isso foi negociado? Olha, comigo, e pelo menos assim com o PRB, não houve essa conversa, tá certo? De troca de cargo pelo voto ao deputado Rafael Prudente, em nenhum momento. O que foi, na realidade, foi o seguinte, quando nós recuamos, o PRB, numa conversa com o MDB e até mesmo com o próprio governador e com outros membros ali do blocão, vamos dizer assim, garantia a nossa estada na vice-presidência. Então essa foi a única conversa que nós tivemos relacionadas a isso. Agora, em relação de ter interferência, do toma lá da cá, pelo menos a gente não viu essa atuação do governo. E o Rafael... até interessante que na eleição da mesa não tinha um representante do Poder Executivo lá, nem do secretário de Relações Institucionais, que normalmente, em todas as eleições da mesa, existe um representante do Poder Executivo que fica ali monitorando. Uhum. E nesta eleição não tinha ninguém vinculado ao Poder Executivo monitorando as ações dos deputados. Agora, foram 17 votos, o acordo, né, de vocês, que elegeu essa mesa, 17 votos. E o deputado Cláudio Abrantes, que era a oposição, também, como você colocou, é da base do governo. Base do governo, isso. A gente pode considerar que a base do governo Ibanez hoje na Câmara é de 18 deputados? Pode considerar, e aí digo do ponto de vista de posicionamento partidário, de 19 deputados. Porque o PDT, tá certo, que hoje tem 2 deputados, já se declarou da base do governo. Inclusive, compõe o governo Ibanez com uma secretaria, que é a Secretaria de Juventude. Então, se a gente somar todos os deputados que são da base, né, ou seja, de partidos que já se declararam da base, chega a 19 deputados. Dá para aprovar qualquer alteração da lei orgânica, aprovar o que for, né? Com 19 votos? Eu acho, Ana, aí é o seguinte, com 19 votos, que são deputados que se declararam da base, mas todos esses deputados não vão votar a toque de caixa. Obviamente, que tiver projetos que precisam ser discutidos, vão ser discutidos e melhorados, como foi feito na gestão do Rodrigo Hollenberg, que a base muitas vezes discutiu o melhoramento dos projetos e até mesmo a oposição ajudou a melhorar os projetos que foram encaminhados pelo governo. Então, assim, não podemos taxar que vai ser assim, chegou num dia, vota no outro, até porque existe o prazo regimental e a própria mesa diretora da Câmara tem um compromisso em valorizar os debates nas comissões, em valorizar também o debate entre os deputados, mas eu acredito que o diálogo que o governador Ibanez vai estabelecer com o Poder Legislativo, e aqui eu quero parafrasear uma parte do discurso dele na posse da Câmara, que ele disse que ele não é fruto a eleição dele não é fruto da base ou da oposição.
Então ele diz que vai ter um tratamento para aqueles deputados que se colocaram na oposição da mesma forma com os deputados que se colocaram na base de governo. Historicamente, a Câmara tem uma imagem ruim, principalmente por conta dessa troca de apoios. O que indica que vai ser diferente nesse momento, principalmente quando acabar essa lua de mel do governo em relação aos deputados? Claro, estamos no começo de mandato, tem uma relação agora que é uma relação de expectativa, de tranquilidade, até por conta de uma eleição majoritariamente do Ibanez, né? Mas em que momento a gente pode dizer, olha, se voltou a fazer a história em relação a essa troca? O famoso toma lá da cá, né? Toma lá da cá. Olha, eu acho que existia, né? Existia, sim. A atual composição da Câmara, ela veio com uma renovação muito alta, 17 deputados são de primeiro mandato. Vou colocar 16, porque a deputada Arlete já foi deputada, né, e voltou a ocupar agora o cargo de deputada distrital. Vou colocar que 16 deputados são deputados de primeiro mandato. E a grande maioria desses deputados foram eleitos com uma bandeira de independência. Independência que eu digo do poder legislativo, não de total independência, mas de fora dessas relações, né? Dessas relações promíscuas que aconteciam no passado. Então, se vai acontecer o toma lá da cá, vamos dizer assim, só o decorrer do processo é que vai nos dizer. Mas pelo que nós temos visto e até pela postura que o próprio governo estabeleceu e a postura que os deputados colocaram, tá certo? Eu acho que não vai acontecer muito isso não. Aí eu só reforço, em todas as eleições de mesa diretora, sempre tinha um representante do Poder Executivo. Aí eu quero só lembrar que na primeira eleição da mesa diretora do governo Agnello, quem foi para a Câmara Legislativa articular foi o vice-governador, na época Tadeu Filipelli. Ele pessoalmente foi articular a eleição na época do Cabo Patrício e depois a eleição do deputado Vasni Derrui. E nessa eleição, na eleição passada, né, na legislatura passada, nós tínhamos o próprio governador Rodrigo Hollenberg se envolvendo na eleição da mesa. E nessa eleição, nós não tínhamos sequer um representante, nem um assessor nomeado, ou que vai ser nomeado, que representasse o governo para fazer esse trabalho. Isso é muito simbólico. Agora, isso não significa que, na verdade, esse acordo tenha sido fechado antes, né? Sim. Aliás, esse acordo estava há 15 dias antes. Há 15 dias estava fechado. Mas como eu participei diretamente, né, até porque era candidato a presidente da Câmara, não teve intervenção, não teve reunião, por exemplo, na casa do governador com os 17 deputados e falando, olha, não teve essa conversa. Não teve isso. O que teve foi o trabalho do deputado Rafael Prudente, do meu trabalho e do deputado Cláudio Abrantes. Bem, eu cheguei e falei assim, olha, não consegui me viabilizar. Cheguei somente a ter 8 votos. Se eu mantivesse a minha candidatura, a gente poderia ter algo histórico na Câmara, que era um segundo turno. Porque você teria o Rafael com 9 votos, eu com 8 e o Cláudio com 7. Deputado, então você poderia ter ali um segundo turno. Mas eu resolvi recuar e fazer uma composição com o deputado Rafael. O deputado Rafael Prudente é filho do ex-deputado Leonardo Prudente, que a história de Brasília conhece, foi envolvido no escândalo da Caixa Pandora, é o deputado que ficou conhecido por guardar dinheiro na meia, virou até um símbolo, né, desse escândalo. E também pela aquela famosa oração da propina com o Durval Barbosa. Até fisicamente eles são muito parecidos. Na sua opinião, o Rafael Prudente é um deputado independente? Ele vai exercer o mandato dele como presidente independentemente dos interesses do pai, ou ele está vinculado a questão familiar? Olha, ele demonstrou isso, pelo menos assim, né, na 7ª legislatura. Ele não trouxe os interesses do pai para dentro do plenário e muitas vezes até votou com o governo, mesmo sendo da oposição, por entender que projetos são importantes para Brasília. Pelo que eu conheço do deputado Rafael Prudente, ele tem uma personalidade muito forte, né? Ele é muito discreto, mas ele tem uma personalidade muito forte e o grande desafio dele é justamente desassociar, porque ele tem a sua personalidade, tem a sua identidade e o que ele quer imprimir é a sua identidade ali na Câmara Legislativa. Fazer essa vinculação, óbvio, é impossível não se lembrar, como você bem disse, mas fazer essa vinculação de que haja, entre aspas, uma subordinação do ponto de vista de decisão política, eu acredito que ele mostrou isso já na primeira
nessa legislatura, na 7ª legislatura, que se encerrou anteontem, certo? Que ele tem a sua independência política. Que ele ficou conhecido como um parlamentar que tem habilidade política, de cumprir compromissos, né? De Foi cumprir isso que acordo, o credenciou para chegar a presidente da Câmara. Justamente. Não só isso, mas a capacidade dele de articular. Né? Ele talvez não possa ser um exímio orador, mas tem uma capacidade de articulação e de apaziguar a casa ou todos os interesses. Ele tem essa capacidade. O governo de Hollenberg acabou de ser derrotado. Eu acho que ainda vale um pouco aqui da gente tentar entender o que foi que houve com o governo Hollenberg para perder a eleição. Até porque eu acho que é um case para a gente, jornalistas, e para vocês também, políticos, em relação a como o eleitorado de Brasília se move. Algumas pessoas chegam até a dizer, olha, Brasília vai ser incapaz de reeleger algum político, porque chegou um determinado momento que você tem uma troca antes mesmo da reeleição. Qual foi o problema do Hollenberg na avaliação do senhor em relação a essa eleição? Porque, de certa forma, o discurso de sanear as contas é uma coisa que a população pede, não só no DF, como no Brasil. Vamos dizer que ele cumpriu. Vamos ser francos, ele cumpriu. Ele pegou o Distrito Federal com uma dívida enorme, certo? Passou 4 anos para sanear com muita competência e nós não podemos tirar isso dele. Mas na minha avaliação, na minha humilde avaliação, o governador Hollenberg errou num ponto. Muitas pessoas falam que é no diálogo. Não é no diálogo. Faltou ele saber ouvir. Faltou ele saber ouvir a todos e não escolher a quem ele ouvisse. Muitas vezes, eu falo isso de experiência, nós levávamos impressões de como estava a situação do ponto de vista, não falo nem político dentro da Câmara, mas com a população, coisas que poderiam ser resolvidas, as demandas que poderiam ser resolvidas, que poderiam mudar aquela realidade, coisas pequenas e que muitas vezes não eram colocadas em prática. O governador Hollenberg tem uma característica positiva. Ele é uma pessoa muito determinada. Né? Ele é muito determinado, muito trabalhador, mas tem um ponto que o diferencia, na minha visão, do governador Ibanez, e que aí demonstrou, na minha visão, essa diferença, é que o governador Ibanez, ele sabe ouvir. E ele sabe acatar uma proposta quando ela é boa. Quando eu falo saber ouvir, não é sentar e escutar aquilo que você está dizendo, não. A gente sabe quando uma pessoa sabe ouvir, é quando você sai da sala e aquilo que você sugeriu e ela disse que ia fazer, ela coloca em prática. O senhor pode citar um ponto específico do que, um exemplo, talvez até particular do senhor, que de certa forma... me lembrar aqui uma situação... O senhor disse, olha, preciso de tal coisa, ou de ter tal demanda da sociedade, ou tal demanda particular. Lembrei. Vou dar uma situação muito específica que aconteceu. Aconteceu a nova definição da poligonal do Parque do Guará, certo? E essa poligonal, ela retirou uma parte, que é aquela parte próxima ao Parque Shopping, ela não tem como fazer recuperação ambiental, e deu para a Terra Cap, e o parque acabou sendo ampliado. O que eu disse a ele? Eu falei, olha, não adianta definir a poligonal se você não entrega o parque à comunidade. Então vamos entregar o parque à comunidade, vamos implantar o parque definitivamente, vamos ampliar as ciclovias dentro do parque, enfim, colocar atividades culturais, vamos fazer. Ouviu. Não, escutou, mas não colocou, e uma coisa que ia fazer para o bem do governo dele, certo? Ainda mais com as pautas que ele sempre defendeu, a questão do meio ambiente. Então, ele é uma pessoa muito educada, mas faltou a ele, independente de posições ideológicas, ouvir a todos, ouvir mesmo, pegar aquela sugestão muito isso aqui, né, Simone? E colocar em prática. No CB Poder, que a Quase gente faz na segunda, das questões da cidade. E falavam sobre o governador, o ex-governador. Faltou alguém ali na agenda dele e dissesse, olha, tem tal demanda aqui. Ele ouviu pouco, ele governou com um grupo restrito, é isso? Governou com um grupo restrito e ele governou dentro das 4 paredes. Faltou ele sair um pouco. Faltou ele durante o seu governo. Pegar, ir sozinho, ir numa feira, conversar lá com a Dona Maria, conversar com o seu José, como cidadão.
esquecer que ele era governador do Distrito Federal e, como cidadão, ouvir as pessoas. Se ele tivesse feito isso, eu tenho certeza, e aí aliado ao saneamento das contas, o resultado poderia ser muito diferente. Agora, muita gente acredita que a rejeição alta de Hollenbeck se deve à questão com o funcionalismo público, que também se coloca que faltou diálogo, além da suspensão dos reajustes das 32 categorias e da paridade da Polícia Civil que não saiu e da PM que esperava também um reajuste e não conseguiu, teria faltado saber lidar com essa questão do diálogo. É tudo fruto do saber ouvir, né? Que a partir do momento... O diálogo tinha. Por que é o diálogo? Quando duas pessoas falam, né? Então você chama o sindicato, você chamava o sindicato, chamava os representantes do governo e tinha um diálogo, não chegava num consenso. O governo não cedia de um lado, o sindicato não cedia de outro, ficava naquele cabo de guerra, quem vai vencer. Mas na minha visão faltou isso tudo faltou ouvir. Agora, esse embate com o servidor público, o Ibanez vai ter também, porque por mais que ele ouve, você falou que ele ouve mais e sabe levar em consideração essas demandas, ele tem um desafio enorme de todos os compromissos que ele fez, né? Você acha que ele vai ter habilidade para conduzir, convencer os servidores que os compromissos serão cumpridos aos poucos, não de uma vez só, como todo mundo espera? Eu acho que ele demonstrou um pouquinho dessa habilidade agora na captação, nos últimos 45 do segundo tempo, na captação de recursos com o governo federal. Vamos dizer assim, em menos de 2 meses, de outubro a dezembro, ele conseguiu garantir de transferência de recursos para o Distrito Federal em 500 milhões de reais, certo? Então, ou seja, o Distrito Federal não tinha essa previsão em caixa, certo? Que é a transferência de recursos do governo federal para várias áreas, principalmente para as áreas de custeio na área social, que sairia em tese da fonte 100, né? Ou seja, da fonte dos tributos do Distrito Federal. Então, com isso vai dar uma amenizada no caixa. Porque a conta parece ser simples, mas ela não é. Quando a gente fala que tem que dar um aumento para o funcionalismo, né, quem que vai pagar essa conta? É o contribuinte. Então não dá para você dar um aumento para o funcionalismo e manter programa social. Você precisa arrumar uma outra, não é acabar com os programas sociais. Você precisa arrumar uma outra fonte para financiar isso aqui. Foi o que ele fez. Ele buscou recursos do governo federal. Vou dar um exemplo simples. As vilas olímpicas. As vilas olímpicas não tinham recursos para a sua manutenção. Ele foi ao ministro do esporte, levado até pelo nosso deputado federal eleito, né, o deputado Júlio César, que garantiu ali parte dos recursos para manter as vilas olímpicas. Então, esse é o, vamos dizer assim, é o grande articulação que eu acredito que ele vai ter agora com o governo Bolsonaro, certo? Para continuar mantendo esses repasses ao Distrito Federal. Agora, ontem, na posse, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso esperado, né? De acordo com o que ele sempre pregou e defendeu na campanha, um discurso conservador, do fim da ideologia de gênero, o fim do socialismo, até que ele colocou, a defesa dos policiais, fim da criminalidade. O senhor que é um deputado de uma base conservadora, né, de uma base evangélica. Sou conservador. Acredita que, um conservador também, um dos temas que a gente vê que vai voltar a ser debatido é o projeto da Escola Sem Partido, que no final do semestre quase foi votado, mas depois foi retirado de pauta. Isso deve voltar agora. Você acredita que por ter um presidente com esse discurso, que vai governar de uma forma mais conservadora, isso vai se refletir também aqui no DF, na Câmara Legislativa? Ana, eu vou só pedir uma pausa, hein? Para poder fazer um intervalo agora, você responde no próximo bloco, então, sobre a pergunta da Ana Maria. A gente volta daqui a pouco com o deputado distrital Rodrigo Delmasso. Até já. Estamos de volta. Hoje o CB Poder recebe o vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado Rodrigo Delmasso, e a gente retoma, aliás, o senhor responde agora a pergunta da Ana Maria sobre a Escola Sem Partido. Então vamos lá. Na realidade, a intenção do movimento Escola Sem Partido é o seguinte, é evitar que se tenha algum tipo de doutrinação. Quando a gente fala de doutrinação, é colocar aquilo que é certo e estabelecer aquilo que é errado. Um exemplo. Quando a gente pega, por exemplo,
uma aula, estou aqui colocando um exemplo X, tá? Mas eu acho que seria bom o senhor citar exemplos claros. Então vamos ser práticos. Eu acho que na cabeça da população, esse tema Escola Sem Partido me parece um pouco mais de discurso do que algo que não vem na prática. E acho que a educação brasileira, ela tem tantos outros problemas efetivos. A gente tem que melhorar em muitas coisas, inclusive em relação a provas, a uma série de elementos. O senhor sabe disso melhor do que eu, porque está acompanhando ali. Mas esse tema me parece que é muito mais uma questão de discurso do que algo que efetivamente você vai melhorar a educação efetivamente. Melhora porque você coloca a verdade. Vou te dar um exemplo, tá? Quando você pega uma aula de história, antigamente, que contava um pouco sobre a história do Brasil, aí você chegava sobre a história dos presidentes, né? Aí você colocava lá primeiro o processo de democratização, Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado, enfim. Aí você chegava no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, taxado como neoliberal, extremamente nocivo ao país. Isso em livros de história e professores de história dando aula sobre isso, certo? Pouco se falava, tá? Pouco se falava da importância que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve na recuperação econômica e na credibilidade internacional do país. E que, se o presidente Lula, que assumiu logo em seguida, conseguiu fazer todo o pacto social, é porque houve um ajuste fiscal que foi feito pelo ex-presidente Fernando Henrique. Então, o que acontece? Existiu ali uma doutrinação ideológica viesada para a esquerda? Sim. Quando você passa e pega a história de fato, o que aconteceu, nós sabemos que o Brasil só conseguiu ter um avanço econômico por causa do Plano Real, que, quiçá de passagem, não foi nem criado inicialmente pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Ele assumiu, na realidade, já com a transformação. A minha dúvida é se isso não é uma coisa específica. A gente não consegue aqui, evidentemente, e eu não estou querendo aqui em todas as áreas. Eu também não estou querendo aqui que o senhor diga, olha, quando foi que aconteceu, qual é o livro que isso está citado. Não é aqui, até porque não é a questão. Mas a minha questão é, será que isso não é uma coisa mesmo, e tendo existido, eu não vou dizer aqui que não existiu, uma coisa menor, que que os problemas da educação são muito maiores? São maiores, mas eu acho que a gente precisa avaliar a educação do ponto de vista do aluno. E o aluno, ele precisa saber, de fato, a verdade, que é o que vocês, jornalistas, fazem. Mas a história ela é construída por versões, né? Porque para algumas pessoas, a Dilma sofreu um impeachment. Para outras sofreu um golpe. Aí é que algumas pessoas enxergam a ditadura militar, outros o regime militar. Algumas falam em revolução, outros falam em golpe. Ana, talvez o interessante seja mostrar para o aluno... colocar os dois lados, que hoje, em alguns, não são todos professores, tá? Alguns professores só mostram um lado. O que o movimento Escola Sem Partido quer é isso. Mostre os dois lados. E deixe que o aluno tenha o discernimento, que ele decida qual é a verdade que ele vai seguir. Mas, deputado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso, do ponto de vista histórico, tem uma série de questões aí. Por exemplo, a própria produção acadêmica. A própria produção acadêmica especializada brasileira e latino-americana e europeia enfim, ela trabalha com determinados pontos em relação ao regime militar. Isso é muito claro, né? A própria como colocar dois pontos se a gente tem uma questão científica? Mas existem alguns pontos de consenso no regime militar. Um exemplo, tá? Ninguém é a favor da tortura, certo? Eu particularmente sou contra a tortura. Agora, existem algumas pessoas que entendem que o regime militar na época foi importante para o Brasil, até do ponto de vista econômico. Ernesto Geisel, que fez aí como é que fala? A Via Belém-Brasília, enfim, certo? Que foi importante para o desenvolvimento, toda a área de infraestrutura que nós temos no país hoje, quem fez foram os militares. Mas talvez não seja um erro a forma como é colocado esse projeto. Quando se fala escola sem partido, dá a impressão de que os alunos não podem discutir questão nenhuma do ponto de vista político. Quando, na verdade, o que deveria ocorrer era a ampliação desse debate para que todas as versões, para que todos os entendimentos sejam debatidos. Justamente. Por isso que, por exemplo, houve até no meu ponto de vista aqui, eu apresentei o projeto na Câmara com uma outra reformulação, certo? Colocando qual é o direito do estudante. Que o estudante ele tem direito de saber de todo, dentro de uma versão, de todos os fatos. De todos os pontos de vista que possam contar aquela história. Que o aluno tem esse direito. Então, assim,
o que nós... Aí você fala, vai ter essa discussão? Bem, se o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação assumirem um compromisso que vão fazer uma metodologia que não favoreçam, entre aspas, a doutrinação, que é colocar todos os pontos de vista, seja ele ideológico, político, partidário, religioso, tudo que acontece, certo? Aí eu acho que é interessante. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Em relação ao contexto da história. Quando se fala, por exemplo, da história das religiões, né? Se fala lá do movimento afro, se fala da Igreja Católica, e quando fala do crescimento, quando se cita exemplos do crescimento da Igreja Evangélica no país, se cita o crescimento de uma igreja específica, eu não vou citar para não... E nesse crescimento cita um fator, certo, que possa, talvez naquele momento, que inclusive foi arquivado esse processo, denegrir a imagem desse segmento, ok? Desse segmento evangélico. Qual é o fator, sim? Da prisão de um líder, certo? Por charlatanismo, né? Nessa época. Mas esquece que essa instituição, ela é uma instituição. Tudo bem que ela pode ser uma das maiores hoje. Mas esquece que, por exemplo, em 1910, a primeira evangelização que aconteceu no Brasil foi, aqui eu vou citar o nome da instituição, foi a Assembleia de Deus em Belém, certo? Que, por exemplo, tantas igrejas católicas ou as igrejas evangélicas fazem trabalhos sociais com indígenas. A perseguição, por exemplo, que a ministra que vai tomar posse hoje, só por ser pastora evangélica, e não estou falando de todos, tá? Mas de algumas pessoas vinculadas à esquerda, e até mesmo alguns acadêmicos, só por ela ser pastora evangélica, que ela não poderia estar militando em defesa dos índios, isso mostra um pouco... Aqui tem uma apuração aí, é um pouco mais complexo esse caso, né? Em relação à própria ONG, de como funciona. Isso, mas enfim, o que eu estou dizendo é que ela não poderia atuar é um pouco complicado. Tá bom, é sobre o funcionamento de como é que funciona a ONG, ok, se altera o funcionamento, vai dizer que ela não pode atuar... Mas por trás o partido é ligado à Igreja Universal. Essa ligação entre a igreja e a política, ou a religião e a política, o senhor não acha perigosa ou não acho delicada? Eu não sou da Igreja Universal, né? Mas eu sou da Sara Nossa Terra, eu não acho, até porque é o seguinte, a igreja é uma instituição que faz parte da sociedade. Se fosse nocivo, eu também falaria que a participação dos sindicatos na política é nociva, a participação de entidades do terceiro setor na política também é nociva. A igreja faz um trabalho político? Faz, a partir do momento que ela faz um trabalho de recuperação social. A partir do momento em, por exemplo, que ela pega um jovem que está lá, um exemplo, na Cracolândia, que está sendo usado pelo traficante para ser aviãozinho, traz, recupera aquele jovem e devolve ele para a sociedade são e salvo, e muitas pessoas até não acreditam que ele houve uma mudança. O que não dá é para misturar a fé o que não dá, isso, eu concordo. Com o que não dá, pedido de voto, justamente, né? O que não dá é para você ser até mais incisivo. O que não dá é para você colocar cabresto. Aí não dá. Isso não existe. As pessoas, elas têm liberdade de escolha. Agora, obviamente, nós temos bandeiras, não fala igreja, que igreja não defende bandeira. Agora, essa questão da escola sem partido, além da questão política, está embutido aí também um receio, né, de quem defende o projeto, do debate sobre a ideologia de gênero, né? Não, são coisas distintas. Mas disso ser tratado nas escolas? Não, eu particularmente eu faço uma distinção disso. Entre aspas, eu coloco entre aspas, né, porque a questão da tecnicidade da ideologia de gênero é uma outra situação. Eu coloco isso em pontos diferentes. Escola sem partido é justamente para que o aluno tenha o direito de saber todas as versões. Já a questão da, entre aspas, ideologia de gênero é uma outra situação. Por exemplo, ninguém é contra que o cidadão ele tenha direito, tá certo, de fazer as suas escolhas, certo? Ninguém é contra que o cidadão A ou B faça as suas escolhas. Ele pode fazer. Agora, o que não dá, aí estou falando do ponto de vista da ideologia de gênero, é você ensinar uma criança, tá certo, a fazer aquilo que eu quero que ela faça, a ter a mesma opção sexual que a minha. E lembrando bem claro, quando eu falo, eu fui até rebatido com várias vezes, principalmente pelo movimento LGBT, em relação a esse meu conceito, que para mim o homossexualismo ele é uma opção. Ninguém nasce homossexual. A pessoa ela decide ser homossexual. Se a gente for ver estudos científicos, até mesmo de poder de decisão de pessoas, a gente sabe que uma criança, um adolescente, ele só pode ter poder de decisão com
X idade, 5, 6, 7 anos de idade, nenhum adulto tem condições de... Isso é altamente polêmico, né? Deputado, esse tema a gente acho que não vai parar nunca. É verdade. Deixa eu voltar aqui a questão do... deixa eu voltar aqui a questão do servidor público. A gente entrevistou na segunda-feira aqui o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil. E ele disse que de 0 a 10, 8 teve influência a eleição em relação à pauta do sindicato... dos servidores, né? Dos servidores. Até que ponto os servidores do Distrito Federal capturaram o Estado e Brasília? Para a gente encerrar, deputado. Bem, capturaram. Eu acho que os servidores, eles não capturaram. O que eles demonstraram nas urnas foi um total descontentamento dessa falta, não falo do diálogo, mas de ser ouvidos. Porque quer sim, quer não, eles estão no dia a dia, né? Eles estão lá é inadmissível, independente do salário que o servidor receba, não estou falando do salário, mas que ele chegue para trabalhar, ele não tem uma cadeira para sentar, ele não tem uma mesa, ele não tem um computador que funcione. É inadmissível isso, certo? Eu acho que quando você chega em qualquer lugar para trabalhar, você tem que ter um mínimo de estrutura, certo? O Estado precisa oferecer isso. E a gente sabe que em alguns lugares, um exemplo clássico disso são os CRAs, os CREAs e os COSAs. Você tem lá servidores que podem até ser bem remunerados, eu acho que não são, mas que estavam recebendo seus salários, mas não tinham condições mínimas de trabalho. Então, eu acredito que o que aconteceu foi o grito desses servidores que querem um mínimo de estrutura para servir a população. Obrigada pela presença, Obrigado. deputado. Obrigada, Léo, Ana. E a gente volta na semana que vem com mais entrevistas exclusivas para você. Tchau.